boa tarde. Esse é o meu primeiro vídeo. Eh, Vou começar a gravar minhas aulas, né? As nossas aulas, vou dizer nossa. E essas aulas vão para o YouTube e também quero dizer que essas aulas não vão ser editadas. Essas aulas vão ser feitas com alguns troubleshoots, com alguns problemas, né? Isso vai vos ajudar a aprenderem mais sobre problemas, porque eu nem tudo eu sei. Eu vou ir fazendo, vou criar algum servidor, vou criar alguns alguns programas, né? Vou fazer algumas instalações e eu sei que eu vou esquecer alguma coisa no meio dessas aulas. Então, elas vão ter alguns erros e vocês vão aprender com esses erros, como eu também já aprendi, né? Então é para dizer que as minhas aulas não vão ser editadas, vai ser mesmo na garra, né? Como se diz. E também já para aproveitar e dizer, se vocês verem muitos erros de português, vão me desculpar, porque afinal não falo mesmo muito bem português, mas acho eu que ensino bem. Então vamos lá, vamos na prática. Eu vou deixar aqui vou abrir primeiro antes vou começar com um PowerPoint, né? A explicar mais ou menos o que é que vocês vão aprender. Não vai ser tudo, mas vocês vão aprender muito mais. O PowerPoint não tem a explicação, mas vocês vão aprender muito mais. Vocês vão aprender muitas coisas que eu não vou falar, né? Vocês vão aprender ao tempo que eu for fazer. Ou seja, na prática, vão ter mais prática do que teoria. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um PowerPoint, um pequeno PowerPoint em que eu vou passar para vocês poderem ver. E, e eh, daqui vocês vão ver mais ou menos o que nós vamos aprender. Então, vamos lá. Aqui temos o nosso HP, né? Vamos falar sobre o servidor, Windows Server. Eh, não vou ler tudo que está aqui, né? Porque afinal vocês vão ter esse documento e nós aqui temos, né? Vamos falar sobre o que é um servidor, a função principal, exemplos de serviço, operação, importância. Função básica de um servidor. Isso vocês vão aprender também na prática, mas vocês vão ter a teoria com os documentos que aqui estão, né? Armazenamento, que seriam as pastas compartilhadas, gestão de utilizador, serviços de rede, hospedagem de aplicações, serviço de segurança, o backup, que é algo muito importante que vocês também vão aprender várias maneiras de backup, tipo de servidor, o Active Direct, Web Server, Data Server, DHCP, que é algo muito importante que vocês também vão aprender. O DNS Mail Server. Porque nós podemos criar, imagina, nós podemos ter um servidor com algumas aplicações, mas se quisermos um servidor de DHCP, nós podemos criar só um servidor para DHCP. Então, isso é coisas que vocês vão aprender. O que é um sistema operativo servidor? Nesse caso, nós vamos falar do Windows Server, que é da Microsoft, mas também existe o Linux Server, né, que funciona quase igual, mas de maneira a interface é mais por comando. E isso aí eu não posso vos garantir que vocês vão aprender tudo, né? Mas alguma coisa de Linux nós vamos usar. Alguma não, muita. Aqui mais ou menos vocês têm a diferença entre Windows Server e o Windows normal, né? Que é o Windows 11 e o Windows Server, desenvolvido para a empresa que permite gerir o utilizador, permissões de ficheiro, aplicações e serviços. Introdução ao Active Direct, que é o nosso coração, né? E lá nos permite criar utilizadores, né, que é os users, computadores que vão estar ligados a um domínio. Vamos aprender a ingressar algum tipo de computador Windows 10, Windows 11 a um domínio. Vamos autenticar. Vantagem do Active Direct, né? Gestão centralizada, maior segurança, as políticas de GPO, isso também vamos aprender. E aqui vocês têm mais ou menos um exemplo prático. Uma empresa com 100 utilizadores, 80 computadores, 3 departamentos, RH, financeiro, IT. Nós temos utilizador, computador, recurso,
a parte financeira, utilizador, computador, recurso, ou seja, ele reduz muito. Porque até quando nós metemos todos esses computadores, se são 80 computadores, metemos no domínio, mesmo até o desktop, né, o papel de parede, nós conseguimos mudar através do GPO e estando num domínio facilita muito mais. Serviço essencial, né? Essenciais. O DHCP, do que nós já falamos, o GPO, em que nós podemos fazer algumas políticas de segurança e tudo isso nós vamos fazer na prática. Tem aqui um resumo desse PowerPoint em que vocês vão ver os benefícios, né? Rede organizada, segurança reforçada, gestão centralizada, redução de erros e conflitos, né? DNS, algumas coisas vocês já ouviram falar por aqui, né? Porque afinal, se vocês vêm fazer um curso de sysadmin, imagino que vocês já ouviram falar sobre muita coisa. Aqui tem alguns exemplos que vocês vão poder ver, né? Vocês vão ler isso, eu vou deixar esse documento e eu, na prática, vou seguir com aquilo que vocês vão aprender na teoria ou com as coisas que eu vou escrevendo e enviando. Virtualização. Virtualização, vocês também, de certeza, já conhecem algumas máquinas virtuais. Normal eu sempre utilizo o Windows, o Hyper-V, né? Que pertence à Microsoft, utilizo o Hyper-V. Já utilizei o VirtualBox e também já utilizei o VMware. Mas nós aqui vamos trabalhar muito com o Hyper-V. Então a nossa máquina virtual vai ser Hyper-V. Só para dizer que, pronto, os benefícios, eu não li aqui, né? Isso. Os benefícios, um dos benefícios que eu gosto do Hyper-V é subir uma máquina em backup. Imagina que vocês têm um servidor e vocês têm feito o backup ou semanal ou diário e esse servidor físico que vocês têm, ela dá algum erro ou queima ou acontece alguma coisa. O Hyper-V é bom para vocês poderem subir a máquina VHDX. Então, vocês conseguem subir a máquina VHDX num outro computador, uma vez que encontram um backup. Todo backup ele cria uma máquina VHD, um disco VHDX e daí vocês conseguem subir esse computador no mesmo dia, ou seja, sem exagerar, vou dizer, em 3 horas nós conseguimos subir uma máquina virtual, não, conseguimos subir um disco VHDX e fica muito mais fácil de organizarmos as coisas e toda a aplicação, todo usuário, tudo que tínhamos no computador físico que queimou, né? Um exemplo queimou ou deu algum erro, nós conseguimos subir e continuamos a trabalhar. Então é muito importante o backup. Pronto, aqui voltamos a falar sobre backup, cópia de segurança, armazenamento, recuperação rápida. Permite restaurar o sistema rapidamente, reduzindo o tempo de inatividade. Segurança, nós também vamos tratar alguns tipos de segurança que é muito importante. É algo que eu hei de mostrar. Apesar de termos todo tipo de segurança, nunca é demais, sempre temos ataques. Eu hei de mostrar como é que os ataques vêm, como é que devemos nos proteger. E mesmo nos protegendo, temos ataques diários. Temos aqui o Zabbix para poder ver algumas coisas. Eu hei de ensinar a instalação do Zabbix. Desde já digo que não sou profissional, porque afinal nós não somos profissional em tudo, né? Administração de servidores, sei um pouco de tudo, sei fazer a instalação do Zabbix. Não sou profissional, se eu estiver a trabalhar numa empresa eu vou instalar o Zabbix, vou criar o usuário, vou criar tudo e vou dar algum profissional que é para fazer isso. Mas se for preciso eu também consigo fazer. Então eu consigo instalar o Zabbix básico e dar uma explicação. Mas eu também vou utilizar algumas outras ferramentas que é para poder fazer uma monitoração do server ou da minha rede. Então, nesse caso, eu hei de utilizar algo que eu considero melhor que o Zabbix e melhor que o pfSense. Eu hei de utilizar a fusão que eu consigo configurar como deve ser, que seria o NextDNS, não, o Pi-hole
junto com o NextDNS. Então eu teria uma proteção blindada na minha rede, ou seja, a minha rede vai estar a funcionar 100% por causa desses dois DNS, vou chamar DNS. E então, se tiver algum erro, algum problema, ele me avisa. Mas também hei de ensinar a instalar os Zabbix. Não é difícil, é fácil. E vocês vão aprendendo, né? Crunch no Kali Linux. Eu também hei de explicar um pouco como é que funciona o hacker, mas não vai ser 100%, né? Porque afinal, na minha área, já tentei por pentest. Sei muitas ferramentas, tanto ataques em Wi-Fi, e al- algumas coisas eu sei fazer, mas uma daquelas que eu vou ensinar é poder proteger o nosso servidor. Porque o Crunch é para poder criar uma word list, principalmente os maiores ataques que nos vêm diários num servidor ou né, numa empresa é por word list, uma word list. Eu hei de ensinar a criar uma word list e hei de ensinar a fazer um ataque à força bruta no servidor que nós vamos criar. E depois hei de mostrar no mesmo servidor, hei de mostrar onde é que os ataques vieram, quem foi que fez o ataque, como é que foi, como é que devemos nos proteger. É daí onde eu também, é aquilo que eu estou a dizer, muitas coisas aqui não aparecem, mas hei de ensinar a usar um VPN, hei de ensinar a mudar a porta 3389 para quem já está, para quem já entende muito bem ou já usa muito tempo o Windows Server ou Windows, sabe que a porta padrão do desktop remoto é 3389 e essa porta sofre ataques diários. Toda hora sofre alguns computadores sofrem ataque na porta 3389. Então, com Crunch, com Kali Linux ou com Parrot, é de ensinar assim algum tipo de segurança. E pronto, aqui nós vamos na nossa prática. Meti aqui uma imagem minha, assim um pouco engraçada, né? Porque eu sou mais mesmo de prática. E eu sou daqueles que, né, que digo que com a prática, um pouco de teoria e prática, voltas na teoria e tu afinal vais dar conta daquilo que nós precisamos aprender. Então, vamos lá. Pronto, aqui vocês têm uma introdução, mas é aquilo que eu digo, então eu vou chamar de pequena, né, porque afinal estamos a falar de um mês, em um mês dá para aprender muita coisa. Isso que está aqui eu posso chamar básico, né? Não vamos aprender muita coisa. Temos aqui a cronologia, introdução aos servidores, aula do Windows Server Active Directory, serviço essencial, virtualizações, segurança backup. Eu hei de tentar seguir essa ordem, mesmo não seguindo, vocês vão me seguindo com as aulas que eu hei de tentar organizar, porque estamos a falar de muito mais. Deixa-me só abrir aqui. Estamos a falar de muito mais. Então isso vem até 10. E estamos a falar que essas aulas estarão, se não me engano, um mês e tal. Vão estar aí no YouTube, em privado, e vocês vão aprender tudo isso. Então, eu vou começar a explicar como é que vocês vão fazer. Para quem tem um computador em inglês, vai escrever Desktop Remote. Desktop Remote Connection. E para quem tem um computador em inglês, vai escrever a ligação, se não me engano, ligação do sistema remoto. Mas alguma coisa vocês também sempre vão tirar dúvida no grupo do WhatsApp. Então pronto, eu aqui vou entrar aqui no meu Windows, né, com as minhas credenciais. Aqui está, eu até vou fazer assim, vou copiar, aí de colar no documento que é para depois poder vos apresentar, né? Deixa-me abrir aqui. Ou é de enviar depois no grupo, não tem problema.
Ok. Pronto, eu vou meter aqui. Vou dar um espaço, vou deixar aqui. Essa vai ser a entrada, né? E vou guardar. Guardar. Imagina, uma vez que vocês abrirem, né? Vocês vão meter essa direção, conectar e eu hei de me conectar com as minhas credenciais, né? Então, talvez vocês vão ter algum tipo de usuário por aqui. O que é que vocês vão fazer? Vão vir aqui e vão escolher em português, acho que vai estar outra escolha ou algo assim, more choice. Eu vou apertar aqui, use a different account e vou escrever a minha conta, o meu user, Mauro, e depois vou meter a minha password. Vocês vão ter as vossas credenciais e vão entrar. Que já está, vou dar um sim. E pronto, estou dentro do servidor, né? Do meu usuário. E é aqui onde eu vou começar minhas aulas. E é aqui onde eu também vou vos apresentar para não cometerem alguns erros, porque tem muita gente que vai, eu imagino que vai fazer alguma confusão entre o vosso servidor e o servidor do HAP. Então, nós vamos utilizar a máquina virtual Hyper-V, mas antes disso eu hei de vos apresentar aqui os discos que nós temos. Esse é o disco C. Espero que vocês não instalem nada, né? É um disco SSD. Só serve mesmo para o Windows para poder ser muito mais rápido. E aqui temos um disco de 1 terabyte que é o disco do nosso Hyper-V, onde está a nossa ISO e onde nós vamos poder instalar os nossos servidores. E aqui temos um storage. Quando nós também fomos aprender a fazer um NAS, né, que é algo que nós também vamos aprender, em que eu vou ensinar a fazer um NAS, nós vamos usar aqui storage. Ou quando nós formos fazer um backup, vamos utilizar como repositório, que é para poder mandar para as nuvens. Antes de mandar para as nuvens, vamos fazer uma análise ou podemos fazer um scan, ver se está tudo bem para não mandarmos nada de mal para as nuvens. Então, pronto. Disco D, vocês quando abrirem o computador, vocês vão no disco D e vocês têm aqui uma pasta do MaxMe, né? Eu vou criar a minha pasta. Cada um vai criar a sua pasta. Eu vou criar a minha, Mauro Cachito. Isso por quê? Porque tudo que vocês forem criar no Hyper-V vai aparecer aqui nessa pasta, que seria o disco VHDX. Então, tenho aqui a minha pasta Mauro Cachito. Quando eu for fazer a instalação, eu tenho que vir na pasta Mauro Cachito. E temos aqui a pasta da ISO. Todas essas ISO é que nós vamos utilizar. Windows Server 2025, para quem quiser, eu vou utilizar o 2022 para começar as aulas. Windows 10 é de utilizar, que é para poder ingressar o domínio. Windows 11 também temos, Ubuntu vamos utilizar, que é para poder criar PyRollit, ou também para fazer o pfSense, ou para Zabbix. Nós vamos ir vendo ao longo das aulas. E temos aqui o Neutro NAS, temos aqui o Office, se alguém quiser, e temos aqui o Kali Linux. Kali Linux também vamos utilizar. Então, pronto, eu vou fechar tudo. Vocês vão começar aqui do zero. Se tiverem alguma dúvida, é melhor perguntar do que seguir em frente sem alguma orientação. Então, viemos aqui no iniciar, vamos escrever Hyper-V. Aqui temos uma máquina, imagino que é do MaxMe, que estava a fazer alguns testes. Já agora eu vou mostrar aqui que nós temos 148 GB de memória RAM. Então, temos 140 e tal GB de memória RAM. Eu venho aqui, venho Ninho e Virtual Machine. Virtual Machine, eu vou criar a minha máquina virtual. Vou dar aqui o Next. E para identificar a minha máquina, o meu server, eu vou escrever Mauro Server. E vou meter na minha pasta Storage. Vocês vão clicar aqui, vem em Browser.
This PC e venham em Hyper-V, lembrando. E aqui em Hyper-V eu venho em Mauro Cachito, vou dar double clique e vou selecionar a pasta. Vou dar um next, geração 2, vou dar um next e vamos todos nós usar 8 GB de memória RAM. Vou dar um next e vamos usar todos a mesma rede. Já viram? Vou dar um next. Vamos usar por aí 60 GB, não precisamos muito. 60, pronto, vamos dar 80 GB, não precisamos muito. Vamos dar um next e vamos instalar o nosso sistema operativo. Vamos ter que buscar a nossa ISO. E aqui vai estar a pasta da nossa ISO. Mas se não vos aparecer a pasta da ISO, você vem aqui onde diz PC, Hyper-V e vem aqui onde diz ISO. E eu vou usar o server e vocês também vão usar o mesmo server para não termos erro e irmos todos direitinho. Vocês vão usar o Windows Server que está aqui, que é o Windows Server 2022, se não me engano. Double click, vamos dar o next, finish. Pronto, nossa máquina está aqui. Ainda não vou iniciar. Antes de iniciar, eu venho aqui do lado direito do rato, setting, e vou desligar o checkpoint. Eu hei de explicar mais para frente o porquê desligar o checkpoint. Aplicar, dá um OK. Viemos do lado direito do rato, conectar. E ao conectar, quero vos lembrar algo também, né, para vocês não terem erro. Hei de repetir muita coisa para vocês não terem erro, para fazer as coisas como deve ser. Vamos dar um start. Dando um start, vocês têm que apertar em qualquer botão, como se fosse um servidor físico em que vocês têm que meter a pendrive ou a mídia, seja lá o disco, e vocês têm que apertar em algum teclado que é para aquilo avançar o mais rápido possível, né? Que é para poder entrar no boot. Se vocês não fizerem isso, vai dar erro. Então, a solução, né? Se por acaso, vou reiniciar outra vez, reset. Se por acaso vocês não apertarem rápido em algum botão do teclado, ele vai dar um erro e já não vão tarde. Eu posso apertar e não vai funcionar. Então, certo é chegar aqui, apertar no verde, reset e já apertar no space. Pronto, ele vai ficar ali. Se não ficar ali, vai entrar direto. Vamos aqui maximizar. Vamos dar um enter e aí já entrou o nosso disco. Esperar um pouco. Pronto, o primeiro servidor nosso nós vamos fazer em inglês, mas também vai ter servidores em que eu vou fazer em português. E pronto, é bom poder fazer tanto em inglês e em português, porque até as coisas mudam de posição quando nós vamos instalar alguns programas. Então, time current format, eu vou meter Portugal, né? Portugal ou Bélgica, não, vou meter Portugal, porque vai ser o mesmo horário de Angola, vou meter Portugal. E o meu keyboard é português, então vou deixar como está, Portugal. Vou dar um next e vou dar uma instalação. Vou esperar um pouco. Vocês têm aqui 4 opções. O standard, deixa-me ver se eu consigo vos explicar. O standard não seria para poucos usuários, se não me engano, para 2, 3 cálices. As cálices depois vocês vão aprender mais para frente. E o data center seria algo, se não me engano, ilimitado e com muitas mais opções. E este que está aqui e este seria para PowerShare, ou seja, para quem acaba por ser algo muito mais leve, mas com código, né? Então não terias um desktop, vocês iam ter códigos, tudo por códigos. Não sei se vamos ter tempo de aprender também esse tipo de instalação, mas nós já vamos ver, porque é um mês e para quem não sabe muito, às vezes é muita informação, então nós vamos usar o data center. Vamos dar um next. Vamos aceitar aqui os termos. Para quem quiser ler, é muito importante, às vezes é bom ler, aprendes muito mais.
Vamos dar o next. Oi. Nós não vamos fazer um update, não vamos fazer custom installation. Se formos fazer um update, imagina tens o Windows 10, queres subir o Windows 11 sem perder muita coisa, podes fazer um update, mas nós não precisamos fazer um update, nós vamos começar do zero, então vamos utilizar esta opção de baixo. Temos aqui o nosso disco de 80, vamos dar um next. E pronto, a instalação está a ser feita, eu vou meter pause. Quando a instalação tiver, volta outra vez. Pronto, aqui já estamos, ele demorou um pouco. Eu tinha posto pause, mas se acontecer com vocês em que demora, vocês podem fazer um restart e voltar a entrar e ele vai entrar, ou deixar como está e esperar. Então, aqui tem o nosso administrador, nosso user, que eu depois também de falar sobre a segurança do administrador. E nós temos que meter a nossa password, né? A password que seja compatível com a segurança do Windows, né? Que tenha maiúsculo, minúsculo e alguma letra e símbolo, se não me engano. Então eu vou pôr aqui a minha password. Repetimos. Pronto, se fosse no computador físico, nós dávamos um Ctrl Alt Delete, né? Delete. Mas como é numa máquina virtual, nós temos que, né? Vamos ver aqui, desculpa, vemos aqui, restaurar down e viemos ou aqui, Ctrl Alt Delete, podemos apertar aqui, ou podemos vir em Action, Ctrl Alt Delete, também serve. E aí vamos meter a password que nós metemos. Pronto, e aqui nós estamos dentro do nosso servidor criado e aqui vou fazer umas pequenas alterações que é para poder terminar a nossa aula, que seria instalação e algumas configurações do Windows Server, que é para as próximas aulas serem já a instalação do Active Direct e seguir a nossa cena. Por aqui, a depender de cada monitor, eu vou expandir a imagem do meu servidor. Então, ou eu espero que venha o meu dashboard, ou eu clico já aqui de uma vez e venho em Display Setting. Vamos aceitar a conexão do network. E eu venho aqui no Display Resolution, e cada um vai escolher o seu a ver onde é que ele vai ficar. Nesse caso não está bom, vou reverter. Vou dar aqui para ver como é que fica. Também vou voltar e vou tentar este. Também não serve. Também não serve. Vamos ver. Pronto. Este. Fechamos. E tem aqui o meu servidor total. Isso vai ser só a instalação do servidor e mudança de alguma coisa. Esse é o nosso dashboard que está aqui. Aqui tem um horário, marca 10 horas. Porque como esse Windows está em inglês e está por Canadá, se não me engano, temos que fazer alguma alteração. É importante, uma vez que nós instalamos o Windows Server, é muito importante fazer algumas mudanças. Estava à espera que abrisse aqui. Pronto. Como isso é uma máquina virtual, nós estamos em treino. Eu não vou ligar os updates, não vou fazer nem instalação de nenhum update, algum update, né? Se diz, para não demorar muito mais. Então eu só vou mudar o horário, porque o horário está de Canadá, América, Canadá, está 10h36 e uma das outras coisas mais importantes, que é também importante que nós temos que fazer, é pôr um IP fixo. E como é que vamos pôr um IP fixo? Cada um que instalar o seu servidor
vai ter que fazer um ipconfig para ver qual é o IP que o DHCP distribuiu, para não poder entrar em conflito. Ninguém vai pôr só um IP assim à sua maneira. Então eu venho aqui, uma das primeiras coisas, venho aqui, vou dar um CMD. Ainda está lento, normal, temos que esperar um pouco. Vamos ver. Pronto, é normal que ele ainda está a ler toda a informação. Vamos tentar outra vez. Pronto, demorou e abriu. Eu venho aqui do meu lado direito. Acho que eu vou fechar de novo outra vez, que é para vocês poderem ver. Ele está um pouco lento, é normal. Vamos parar aqui. Vamos parar aqui. Vamos esperar um pouco. Vou dar outra vez um CMD. CMD. Pronto, comando. Vou dar um ipconfig. É normal que quando vocês instalam um servidor, ele fica assim um pouco lento, porque afinal ainda está trazendo um monte de informação. Pronto. Eu vou ter que usar este IP que o DHCP do router me deu. Porque eu não posso pôr um IP qualquer, porque afinal como somos muito, poderia entrar em conflito. Então este IP eu vou usar. Então, uma vez que vocês instalam um servidor ou numa empresa, seja lá onde for, é muito importante ter o IP fixo, né? Então, vocês vêm aqui, vou voltar outra vez, internet, vem aqui, cliquem aqui do lado direito do rato, propriedades, IPv4, vamos usar automático e vamos meter o IP que me foi dado pelo DHCP do router, 192, vamos clicar aqui, 192.168.10.103 e mais que a subrede automático entra o 92.168.1.1, desculpem, .10.1, que seria a minha entrada do router, que é lá onde vocês também vão aprender um pouco sobre configuração do router. O 92.168.10.1 e eu depois vou meter o 92.168.10.103. Isso, dessa maneira que eu meti, isso vai me ajudar a meter os meus servidores no domínio, os meus Windows 10 no domínio. Então, por isso é que eu meti dessa maneira e vocês vão aprender mais para frente. Vou validar e vou dar um OK. Vou dar um OK. E pronto, vou ter um IP fixo, que é algo muito importante. Vamos esperar um pouco. Pronto. Vou fechar, já tenho o meu IP fixo. Vou fechar aqui. Daqui a um tempo vai aparecer, mas nós podemos vir aqui atualizar sem que precisamos de alguma informação. E pronto, já está aqui. E vamos ligar o desktop remote. Ligamos, clicamos aí, aceitamos, vamos dar um OK, vamos aplicar e OK. E pronto, o que é que nós podemos fazer mais? Temos que mudar o nome do computador, porque afinal o computador não pode estar com esse tipo de nome. Temos que identificar esse tipo de computador, né? De servidor. E outra coisa, deixa-me ver. Time zone, como dizia, né? Vamos aqui, change. E eu vou meter Europa. Bruxelas com PH Madrid. Vou dar um OK, vou dar um OK. Vamos ver que a hora já mudou, são 19h48. Dia 12 de 8 de 2026. E pronto, alteramos o nome. É só clicar aqui, change.
Nome do computador, imagina se vocês estão a fazer servidor para uma empresa. Eu vou chamar de Nike Server, que é o servidor da Nike. E vou dar um OK. Dei um OK, vou dar um OK, vou dar um close. E ele diz que é para fazer um reset. Mas é assim, eu normal ensino o pessoal, antes de fazer reset, vocês podem instalar outras coisas em que também vai precisar de reset. Porque assim quando tudo voltar, vocês não precisam de fazer reset outra vez. Imagina que vocês vão instalar o Active Direct, né? Vocês vão fazer um reset agora, depois vão ter que voltar, vão instalar o Active Direct, vão fazer outro reset e depois vão instalar, sei lá, algum outro programa, um DNS, vão fazer um reset. Então estariam sempre a fazer um reset. Normal eu meto reset later, restart later, né? E venho aqui para adicionar duas coisas que nós vamos trabalhar muito e precisamos. Other hold it. Vamos dar um next. Vamos dar um next. Ele vai dar um erro porque vai avisar que o nome do servidor mudou. Vamos dar um next. Vamos treinar primeiro o Active Direct. Adicionamos. DHCP podemos já instalar. Adicionamos. E o DNS eu não vou pôr porque nós vamos aprender um pouco do DNS ou vamos utilizar VPN que é para poder fazer Desktop Remote Connection e evitar ataques. Vou dar um next, 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 next e install. Vou meter pause até ele fazer a instalação. Pronto, aqui praticamente a instalação está feita. Vou fechar. Mesmo se ele não reiniciou, nós podemos reiniciar. Porque se eu tentar promover o domínio, ele não vai funcionar, porque afinal ele tem que reiniciar para poder mudar o nome do servidor, porque o nome do servidor não é este. Então eu vou dar aqui um reset, venho aqui e faço um restart. Continuar. Vou meter pause porque ele vai demorar um pouco, porque afinal já instalou o domínio, já instalou algumas configurações importantes, então demorou um pouco para iniciar. Pronto, já voltamos, já fizemos a nossa instalação, a primeira instalação. Já sabem que vocês, desde aqui, quando ele voltar, vocês têm que vir aqui, Ctrl Alt Delete e vamos pôr aqui a nossa password. E vamos ver as primeiras mudanças no servidor. Já pronto, essa seria a primeira aula, seria a instalação do servidor, né? E mudar algumas configurações. Mesmo assim há de faltar e nós vamos fazer mais para frente. Então, com essa aula terminamos, é tudo. Temos aqui o nosso nome alterado, Nike Server, o nosso IP fixo. E daqui as próximas aulas seria instalar promover um domínio, um controlador do domínio no nosso servidor Nike. Então, muito obrigado e vamos esperar pela próxima aula.